Olá, amigos do canal Magalhães. Hoje nós vamos estar falando da Gurgel. Pois é, meus amigos, em 1º de setembro de 1969 é uma data que vai ficar marcada para sempre na história da indústria automobilística brasileira. Há 50 anos, o engenheiro mecânico eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel realizava um sonho e fundava a Gurgel Motores, um fabricante de automóveis 100% nacional. Mas a narrativa começa 20 anos antes, em 1949. A Gurgel se formava na Escola Politécnica em São Paulo. Seu projeto de conclusão da graduação era um carro popular atender às necessidades brasileiras. O nome era sugestivo, John Reza a lenda, que seu orientador jogou um balde de água fria na ideia mirabolante, falando que o carro não era algo que se fabricava, carro se compra. A Gurgel apresentou umas propostas guindastes para finalizar os seus estudos. A ideia do automóvel, no entanto, nunca saiu do seu imaginário. Começou fazendo kart em pequenos modelos infantis. Eram bem feitos, funcionais como motores monocilíndricos e capacidade para 2 crianças. Em setembro de 1969, a coisa ficou mais séria ainda em São Paulo. A Gurgel fabricou seu primeiro carro Ipanema. A história da marca traz nomes dos veículos bem realizados do Brasil, principalmente das tribos indígenas. Tratava-se de um buggy com capota de lona e feito de plástico reforçado com fibra de vidro. Usava componentes de suspensão de motor a ar 1.6 da Volkswagen. A clássica de mecânica de Fusca ajudava na imagem de confinabilidade. Surpreendeu tanto por sua capacidade no fora de estrada que 4 anos depois o Ipanema ficou mais robusto. Foi transformado em uma espécie de Jeep com linhas bem quadradas, o nome Chavante. A Gurgel registrou patente chamada de Pastel, um chassi que misturava plástico e aço. A carroceria do Chavante continuava a ser feita de plástico reforçado com fibras de vidro, e agora tinha um step sobre o capô. As rodas vinham calçadas em um pneu de uso misto. A novidade era o Celestaction, que garantia um bom desempenho. A tecnologia da época consistia por meio da alavanca em frear a roda que patinava, por exemplo, transferir força para outra roda com mais a tendência e assim vencer o obstáculo. O Chavante foi um dos principais produtos da Gurgel. Pendurado quase até o fim da empresa, caiu nas graças do Exército Brasileiro, que comprou um grande lote. Esses modelos caíram com graças do Exército Brasileiro. Havia uma versão específica para as Forças Armadas. Na sequência vieram versões X10 e X12, este último uma variante civil. Com o sucesso da Gurgel, resolveu expandir o negócio. Em julho de 1973. Comprou um terreno em Rio Claro, no interior de São Paulo, para construir uma fábrica maior que ficaria pronta 2 anos mais tarde. Nesse item, outro passo usado foi dado um projeto do carro elétrico. O nome era mais uma homenagem ao Brasil Itaipu, e 150, referente à usina hidrelétrica no Paraná. O carrinho minimalística é apenas 2 lugares de design geométrico, teve 27 prototipos produzidos, pesava 466 kg, sendo 320 kg apenas da bateria. A velocidade máxima dos primeiros modelos chegava a 30 km, os últimos atingindo 60 km, apesar da previsão que começa a ser produzidos em série a partir de dezembro de 1975. Com a inspeção de fábrica de Rio Claro, o Itaipu sofreu naquela época com uns problemas que são uma grande questão para os veículos elétricos atuais: peso de baterias, autonomias e durabilidades. O modelo parou na faixa conceitual e os prototipos vieram de colecionador. Tiveram sido produzidos em série. O Itaipu seria o primeiro elétrico feito no Brasil, embora possa ser considerado como tal de uma primazia da Gurgel. A Caoa Chery será a primeira a fazer um modelo elétrico em massa no Brasil, como um sedã Horizon 5e. Mais tarde, em 1980, Gurgel ainda apontaria no Itaipu E400, um furgão também elétrico que fez parte de frotas das empresas brasileiras de eletricidade, mas também durou pouco. Tinha equivalente a 11 cavalos, 80 km de autonomia, e as baterias levaram até 10 horas para serem recarregadas. Voltando a 1976, o X12 passou a ter teto rígido, faróis embutidos na carroceria e um guincho na dianteira com 25 metros de extensão, para encarar situações no fora da estrada. Em 1979, Gurgel lançou um furgão X15, suas variantes, e expôs a sua linha de produtos no importante Salão de Genebra, na Suíça. Nesta época, a gama da Gurgel chegava a ter uma gama de 10 modelos, todos movidos a gasolina ou a álcool. O empresário não era muito a favor do combustível vegetal. Dizia que era melhor usar as terras para um plantio de alimentos
do que para alimentar veículos. No início dos anos 80, a Gurgel resolveu apostar no XEF, um sedã de 2 portas com 3 bancos dianteiros. Tinha apenas 3,12 metros de um Volkswagen Up, tem 3,68 metros, 680 kg na mecânica da Volkswagen Brasília. O tamanho diminutivo, a falta de capacidade para levar grandes bagagens e, sobretudo, o preço prejudicaram as vendas da mini sedã. Nos anos seguintes, o X12, principal modelo da Gurgel, que foi rebatizado para Tocantins, passou diversas atualizações até que em 1984 surgiu o Carajás, uma espécie de surf, da época com motor 1.8 de origem a Volkswagen refrigeração líquida, e não a ar, como os demais. O desenho era quadradão, com o step em cima do capô, suspensão que era independente nas 4 rodas. Em 7 de setembro de 1987, João do Amaral Gurgel ousa novamente criar o Senna, sigla para o carro econômico nacional. O carro foi projetado para ser vendido e mais barato e vendido no Brasil. Era pequeno e frágil e usava motores Volkswagen modificados 2 cilindros, 650 cm com 26 cavalos ou 800 cm com 32 cavalos refrigerados a água. A época dizia que era um motor de Fusca 1200 ou 1300, contando ao meio de uma mentira. O nome Senna, por sua vez, foi alvo de conflito com a família do piloto brasileiro Ayrton Senna. Em 1988 saíram o Senna e surgiram o irônico BR-800. O número foi devido à cilindrada do motor. A Gurgel abandonou de menos deslocamento. Gurgel fez uma campanha agressiva de comercialização do novo modelo. A única forma de adquirir o produto era comprar as ações da Gurgel Motores. Uma ideia para capitalizar a companhia, por isso expandir a produção. Deu certo. 8.000 pessoas aderiram ao projeto. Um carro valia cerca de $3.000 e outros 1.500 foram angariados em vendas de participação. Quem comprou se deu bem. Um ano depois, o BR-800 tinha ágio de 100% a mais de 1.000 unidades emplacadas. O sonho de ter um carro compacto 100% nacional durou pouco, entre 1988 e 1991, mas teve seus méritos enquanto durou. O motor 0,8 litros feito de alumínio e silício foi um deles, projetado pela própria Gurgel. Funcionava bem com refrigeração a água, o sistema de ignição que dispensava o distribuidor, mas não se estendia bem como a transmissão de relações longas vindas da picape Chevy 500. O resultado era poucas agilidades. Outros problemas ficavam por conta da ventilação precária da cabine, o que tentou ser resolvido com uma escotilha pequena na capota, prejudicando pela legislação tributária pelos fortes correntes nos mercados da BR-800. Deixou a ser fabricado 4 anos depois do lançamento. Na década de 90, quem tinha tudo para alavancar, a Gurgel na verdade teve o efeito oposto. O governo do presidente Fernando Collor abriu o mercado e isentou todos os carros com motores menos que 1.0 de IPI e provocou a venda de uma enxurrada de fabricantes com modelos mais baratos que o BR-800, é claro, com mais de dinheiro para investir. Foi a vez do Fiat Uno virar popular mais vendido de uma vez, que a Chevrolet, Ford e Volkswagen apostaram os carros mais pesados Chevette Junior, Escort Hobby e o Gol 1000. Com portas translúcidas, o Motor Machine só podia ser comprado por acionistas da Gurgel, e neste mesmo ano, o BR-800 passaria a ser vendido sem pacote compulsório das ações das empresas. Qualquer um poderia adquirir o veículo. O BR-800 ainda evoluiu para a Super Mini em 1992 para rivalizar com grandes concorrências. Um carrinho tinha 3,19 metros de comprimento e apenas 1,90 metros de distância entre eixos. A Gurgel teve tempo de pensar um projeto Delta para testar sobreviver. Era um carro de baixo custo e tinha exclusiva previsão a ser feito no Ceará. Porém, o governo do estado não honrou com o compromisso. O modelo nunca saiu do papel. Em meados de 1993, o fim do fabricante nacional estava próximo. A Gurgel entra em concordata. A última tentativa de salvar marcas é a fábrica. Foi pedido um empréstimo de 20 milhões do governo federal. Um ano depois, em 1994,
a Gurgel declara falência. 40 mil carros foram vendidos em toda a história. Porém, um sonho de trajetória de contribuição de João Augusto Conrado de Amaral Gurgel, que faleceu em 2009, segue a memória de 50 anos depois. A história da Gurgel volta a tornar em 2004, mas de uma forma bem esquisita. Um empresário paulista aproveitou a perseguição no registro do nome Gurgel no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI e comprou o exclusivo com logotipo. Diz que pagou módicos de 850. Fato que a nova marca comercializará triciclos, empilhadeiras chinesas e sede empresa está localizada na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Pois é, meus amigos, estão gostando desse vídeo aí? Deixe seu conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos compartilhar no grupo de Facebook e grupo de WhatsApp. Ajude o canal Magalhães a crescer. Beleza, meus amigos? Um forte abraço para vocês e fique com Deus. Tchau, pessoal.